Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar um pouco sobre o sistema integrado de piscicultura e agricultura. E no que consiste o sistema integrado? Consiste na união dessas duas atividades e nesse vídeo iremos falar um pouco sobre as suas vantagens e como implementá-lo. Então vamos conhecer um pouco sobre os benefícios do sistema integrado. O primeiro benefício é marcante, você valoriza a área, ou seja, em uma mesma área você pode conciliar a produção da piscicultura e também da agricultura. Além disso, você pode utilizar a água do viveiro para irrigação na agricultura. Outra coisa muito importante é que a água do viveiro é rica em nutrientes e ela servirá como adubação na agricultura, evitando o uso de fertilizantes químicos e adubos químicos. Então você evita de comprar adubos químicos, fertilizantes químicos e utiliza a própria água do viveiro. Se interessou? Então vamos descobrir como construir um viveiro para a piscicultura. Primeiramente, o viveiro pode ser de alvenaria ou também pode ser de terra. Ou seja, a gente pode escavar o viveiro na terra ou pode construir o viveiro de cimento. Se a gente for fazer um viveiro de terra, como é que a gente faz? Primeiro, a gente escolhe a área onde o viveiro será escavado. É importante a gente escolher uma área longe de fezes de animais, fossas, esgotos ou águas que possam contaminar esse viveiro. O viveiro deve ser escavado em um local de terra não totalmente arenoso, pois a água pode se infiltrar, e não totalmente barroso. Após escolhido o local apropriado e a terra, nós iremos para a escavação. Bom, nessa etapa a gente tem que saber que o nosso viveiro deve ter entre 1 e 1,5 metro de profundidade. E para que isso? Para que a luz possa entrar com facilidade e para que também possa ocorrer trocas gasosas entre a água do viveiro e a atmosfera. Vamos para o passo a passo para a instalação do viveiro após a escavação. Então, com o nosso viveiro já escavado, a gente tem que tomar alguma série de procedimentos. O primeiro é a limpeza dos viveiros. O que a gente faz? A gente retira os restos de vegetais que tenham ficado depois da escavação e outros materiais que possam vir a contaminar a água. Após isso, nós vamos para a calagem do solo. E o que seria esse processo? A calagem. A calagem é responsável pela desinfecção do viveiro, ou seja, a gente utiliza o cal virgem para fazer a esterilização do viveiro. Dessa forma, a gente impede que outros animais sejam introduzidos no viveiro, como por exemplo lava de peixes ou parasitas que venham a estar no solo. Então a calagem ela serve para isso, para esterilizar o viveiro de outras formas de vida. E para fazer a calagem, a gente obedece essa tabelinha aqui que está na imagem. Então se o seu viveiro tiver 25 metros por 50 metros, então você vai utilizar mais ou menos 125 kg de cal virgem. Mas isso é para um viveiro enorme, normalmente os viveiros são bem menores que isso, e se o seu viveiro for 5 vezes menor, você vai utilizar 5 vezes menos cal. A próxima etapa é a adubação do viveiro. E como é que a gente realiza essa adubação do viveiro? A gente utiliza esterco bovino seco. Então a gente deixa o esterco secar, o esterco bovino secar ao sol, e após isso a gente insere no viveiro. E para que isso? Isso serve para que se desenvolva no viveiro o plâncton. E o que seria o plâncton? Seria como se fosse plantas e animais microscópicos que serão o alimento natural dos peixes. Então, os peixes, nos primeiros dias, eles costumam se alimentar basicamente e exclusivamente de plâncton. E após os primeiros dias, após crescer um pouco, ele passa a aceitar também a ração. Então você deixa o esterco bovino de 5 a 7 dias no viveiro sem inserir água, e após isso você vai inserir a água, que é a parte do abastecimento. Então, na parte do abastecimento, após 5 dias de o esterco bovino agindo, aí você pode inserir a água. Mas são necessários alguns cuidados antes de inserir a água. Primeiro, a água deve ser de uma fonte de boa qualidade. Segundo, se a água vier de um rio, tente filtrar essa água. E como é que você faz isso? Então, na boca do cano que você vai utilizar para encher seu viveiro, você coloca uma peneira ou um pano. Isso é suficiente para que não venha outros organismos para o seu viveiro, ou outras larvas de peixe ou parasitas. Agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do sistema integrado. Então, a gente já tem alguns vídeos sobre isso, mas a gente vai falar brevemente. O viveiro fica no centro e as suas margens a produção agrícola, que pode ser hortaliças ou frutíferas, como esboçado aí na imagem. Vamos para o último tópico do vídeo, que é utilizar a água residual do viveiro para irrigação e adubação. Então, o que é água residual do viveiro? Parte das fezes dos peixes e alimentos que fornecemos, eles ficam na água. Isso gera um acúmulo de substâncias que podem ser tóxicas para os peixes. Por isso a gente realiza a troca parcial da água. E essa água que sai do viveiro é chamada de água residual. O que seria a troca parcial?
a gente retira 1 palmo de água do viveiro e adiciona 1 palmo de água do viveiro. E essa água que sai do viveiro, a gente não joga fora, a gente não desperdiça essa água. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar ela na agricultura, a gente pode utilizar para irrigação na agricultura. E é muito importante que você faça uso dessa água. Por quê? Porque essa água é rica em nutrientes, das fezes dos peixes, das rações. Então ela tem alguns nutrientes, como por exemplo, nutrientes nitrogenados, como por exemplo a amônia, e também fosfatados, que são muito importantes para a agricultura. E fazendo uso disso, você economiza água e você também não precisa utilizar adubação química ou outros tipos de adubo, fertilizantes. Além disso, você também colabora com o desenvolvimento sustentável e do meio ambiente. Para isso, você pode usar um sistema simples de encanação que leve a água residual do viveiro para a agricultura.